O ministro Luiz Roberto Barroso já vinha dando sinalizações que poderia anunciar uma aposentadoria antecipada no Supremo Tribunal Federal. Pelo regimento, o magistrado é obrigado a deixar a corte aos 75 anos, mas ele tem 67. Já vinha sinalizando, dizia que vinha refletindo, inclusive desde o falecimento da esposa, e recentemente ele deixou o comando do Supremo, a presidência do Supremo Tribunal Federal, e agora, hoje, durante uma sessão, inclusive já estava com textos preparados em frente ao computador, ele fez um agradecimento a cada um dos ministros e fez uma longa explanação. Janaína Camelo, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan, direto de Brasília, quais as justificativas dele. Ele, em inúmeros momentos, interrompeu a fala, visivelmente emocionado. Tudo bem, Janaína? Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, Thiago, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que chegou a hora de seguir novos rumos. Essa foi a explicação dada, mas ele disse que não tem nada concreto por enquanto, viu? De certa forma, Thiago, esse anúncio pegou ali o plenário hoje de surpresa. A gente já sabia que tinha ali toda essa especulação, essa suspeita de que ele realmente sairia, né, se anteciparia ali essa aposentadoria, porque ele tem direito de se manter ministro do Supremo até 2033. Mas ele disse que decidiu hoje, ele inclusive ele falou que a ideia inicial era fazer esse anúncio depois do retiro, que ele tem planos de fazer, mas que aí, diante de várias especulações, ele decidiu que hoje seria a última sessão plenária dele. Então, ele leu uma carta ali de despedida que ele já havia preparado, leu no encerramento da sessão de hoje. A gente vai ouvir um trechinho agora, Thiago. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Pois é, por vários momentos, Thiago, como você disse, ele precisou ali segurar a emoção, né, segurar as lágrimas para continuar lendo ali o texto que ele já tinha escrito, essa carta de despedida, mas ele disse que foi uma decisão muito amadurecida. Ele, por muito tempo, pensou nessa decisão. Inclusive, ele falou que há cerca de 2 anos ele chegou a comunicar ao presidente Lula que tinha já essa intenção. Então, o ministro, para ele, o que ele disse aqui no plenário, disse também para jornalistas, ele está encerrando um ciclo. Ele já tinha dito isso antes, que a vida é feita de ciclos e que ele entendeu que agora está encerrando um desses ciclos da vida. Depois ali dessa sessão no plenário, ele foi ali, ele homenageou ali cada um dos ministros, recebeu elogios também de todos os ministros, foi aplaudido de pé no final da sessão. Depois ele conversou com a imprensa, Thiago, e os jornalistas perguntaram a ele quem ele acredita que o presidente Lula, então, deve indicar para esse posto que ele está deixando aqui no STF. E ele disse o seguinte, disse que Lula acertou em todas as indicações que ele fez até o momento, que acredita que o presidente vai acertar nessa próxima vez. Ele, inclusive, foi perguntado se ele acha que deveria ser uma mulher na Suprema Corte, já que temos apenas uma representante, né, feminina, que é a ministra Carmen Lúcia, que também vai se aposentar brevemente. A gente separou um trechinho do que ele falou sobre isso. Vamos ouvir. Ninguém é indispensável. Fui muito feliz aqui, fiz o melhor que eu pude, mas eu sempre gosto de dizer e acredito nisso, ninguém é bom demais, ninguém é bom em tudo, ninguém é bom sozinho. A gente é substituível, né? Felizmente. O que o senhor espera no Supremo nos próximos anos? Eu espero que o Supremo continue a fazer o que ele faz, interpretar adequadamente a Constituição, proteger o Estado de Direito e promover direitos fundamentais. É o que o Supremo tem feito. Tenho muita confiança que o Supremo vai continuar a desempenhar esse papel.
algum grau de protagonismo e de excesso de exposição pública, ele às vezes desagrada até o próprio tribunal e os ministros, e a mim. Porém, este arranjo institucional com este papel do Supremo foi o que proporcionou ao país 37 anos de estabilidade institucional. É o período mais longo de estabilidade da vida brasileira. Pois é. E é isso, então, o ministro Barroso disse que deixa ali o tribunal com o coração apertado, mas com o sentimento de que de que cumpriu uma missão. E aí, Tiago, o ministro também disse que segue até a semana que vem, aqui nos seus trabalhos oficiais, como ministro do Supremo, porque ele ainda tem alguns processos para tocar, tem alguns processos que estão parados ali com pedido de vista dele, que ele também precisa liberar para julgamento. Inclusive, um desses processos, é importante destacar, é com relação à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Ele foi perguntado pelos jornalistas com relação a esse processo específico. Ele disse que as pessoas já sabem qual é o posicionamento dele com relação a isso. Só relembrando que a ministra Rosa Weber, pouco antes dela se aposentar, ela estava com esse caso nas mãos dela, ela liberou para julgamento, votou a favor da descriminalização ali do aborto até a 12ª semana de gestação, e depois o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista. E é isso, o ministro disse que até a semana que vem ele continua aqui com seus trabalhos oficiais no Supremo. Tiago. Em breve teremos uma sucessão, escolha, sabatina no Senado, nomes cotados. Janaína Cameiro trouxe, então, a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que anunciou hoje a aposentadoria antecipada. Chamar já os nossos comentaristas aqui nos estúdios Deise Ciocari, Dora Kramer e Túlio Nassa. Mas por você, Dora, boa noite para você, bem-vinda. A gente já imaginava que isso ia acontecer, mas sempre somos surpreendidos porque não imaginávamos que pudesse ser efetivamente hoje. Em algum momento iria acontecer. Ele fez uma longa explanação, se emocionou muito, falou, curiosamente, nessa entrevista aos jornalistas sobre o excesso de exposição dos próprios ministros, né, que ele também falava muito com a imprensa e continua falando, mas, em linhas gerais, o que vai representar essa sucessão? E daqui a pouco a gente fala sobre nomes cotados. Dora. Boa noite, Tiago, boa noite, Túlio, Deise, boa noite a todos. Quer dizer que não é para falar sobre nomes cotados agora? Brincadeira, não ia falar mesmo, né? Mas vou falar sobre a escolha. Bom, realmente, como você disse, era esperado, a gente já tinha comentado aqui, inclusive, que era muito provável essa aposentadoria, uma vez que quando isso começa a ser especulado, quando não é desmentido de pronto e com firmeza, é porque realmente está em andamento a decisão. E hoje, na entrevista, depois do pronunciamento que ele fez ali do balcão do Supremo, ele deu uma entrevista ali na saída do tribunal e falou, Janaína até trouxe, que há 2 anos ele já disse isso ao presidente Lula. E mais recentemente disse que precisava conversar um assunto importante com o presidente e que, segundo Barroso, Lula entendeu isso como já sabia que ia ser aposentadoria. O que quer dizer que o presidente já deve ter mais ou menos engatilhado o nome do substituto ou da substituta, porque, como sempre, ele, embora o mais cotado que se fala seja um homem, ele vai sofrer pressão para que indique uma mulher. Deise, boa noite para você. O ministro fez uma referência a cada um dos colegas da corte, nesse pronunciamento dele ainda no plenário. Ele foi indicado, é bom lembrar, pela então presidente Dilma Rousseff, e ele, claro, fez uma exaltação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que fez tudo o que podia pelo Supremo. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, Dora, Túlio. Boa noite para a audiência da Jovem Pan. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos do discurso do ministro, né? Ele fala que ele não teve medo de nada e que ele sempre buscou fazer a coisa certa. Eu vejo isso como uma tentativa de preservar o legado dele no meio de um STF que sofre algum desgaste, né? Mas tem um ponto importante. Ele fala que o maior inimigo da verdade é o radicalismo. Ou seja, ele não nomeia um inimigo político. E nesses tempos onde as certezas elas são violentas, eu vi isso como um artigo raro,
né? Ele deixou de lado essa polarização, essa radicalização e trouxe em pauta o radicalismo. Eu acho que a mensagem que fica nesse discurso dele, dessa despedida do ministro Barroso, é uma tentativa, pelo que eu percebi, de uma humanização da esfera pública. Então, menos toga, mais temperança. Depois de tudo isso que a gente viu, talvez seja um bom legado que ele deixe. Ele citou no outro trecho que gentileza e também cordialidade, tudo isso precisa estar antes de qualquer ideologia e das divisões políticas. Túlio Nassa, deixei você por último porque você traz a sua visão como jurista. E é possível falar já sobre legados, o nome dele, quais os pontos principais que ele deixa e agora na expectativa já da sucessão. Daqui a pouquinho a gente fala sobre nomes. Túlio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite, Deise, boa noite também à audiência da Jovem Pan. É isso mesmo, Tiago, falar um pouquinho sobre o legado aí que o ministro Barroso deixa no Supremo Tribunal Federal. Bom, o ministro Barroso, ele vem de uma escola chamada neoconstitucionalismo. É uma escola que vem principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, no qual os adeptos, eles privilegiam muito mais os princípios jurídicos que estão nas constituições do que a letra da lei. Então isso provoca o chamado ativismo judicial. É uma interpretação muito ampla que se confere ao Poder Judiciário. Isso provoca, de um lado, insegurança jurídica. De outro lado, provoca também decisões progressistas, como temas polêmicos em relação ao aborto, meio ambiente, racismo e outros mais. Então o grande legado que o ministro deixa é esse progressivismo, esse ativismo judicial, que nesse momento ele vem causando um pouco de turbulência. Agora a fala dele foi uma fala bonita, né? Foi uma fala reconhecendo alguns equívocos, alguns excessos e, portanto, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal daqui para frente deve ter uma linha, Tiago, um pouco mais moderada, um pouco mais discreta, né? Se eu pudesse dar um conselho, quem sou eu para dar conselho, né? Eu diria que o Supremo Tribunal Federal deve fazer aquela reguinha que eu usava na época da minha faculdade, na década de 90, que o juiz só fala nos autos. É o que a gente espera um pouco do Supremo daqui para frente, Tiago. Bom, agora sim a gente fala sobre nomes, viu, Dora? Mas antes eu quero trazer a fala do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que ele justamente citou os nomes cotados para essa vaga que agora será aberta com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhe. O presidente Pacheco é mais alto, inclusive, fisicamente mais alto, mas é um quadro da maior competência, é um quadro que reúne todas as condições. Eu acho que nós temos muitos bons nomes aí colocados, né? Tem o nome do presidente Rodrigo Pacheco, tem o nome do advogado-geral da União, do ministro Messias. O presidente da República fará uma escolha. Primeiro, eu acho que o gabarito, a referência, como eu já disse, para escolha, deve ser trajetórias, como foi o caso da trajetória do ministro Barroso e do seu serviço ao país e à democracia brasileira, à justiça e ao direito. Olha aí, Dora, o senador Randolfo Rodrigues citando já alguns cotados, Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Congresso e continua como senador, e nessa lista nenhuma mulher, né, Dora? Pois é, mas a gente sabe que uma coisa são as listas, né, de cotados e tal. Uma coisa é a cotação, outra coisa é a escolha. Às vezes, eu não vi, raramente, eu não me lembro de ministro que sejam, assim, favas contadas, sabe? O próprio ministro Flávio Dino, que foi a última indicação do presidente Lula, havia, inclusive, do senador Pacheco, havia outros nomes, né, rolando. Aí começou a surgir o do Flávio Dino e tal, diziam que era muito político e, afinal, emplacou. Eu acho, né, Tiago, porque sempre que existe essa história que surge uma vaga no Supremo, existe a história da indicação de uma mulher, porque está lá a ministra Carmen Lúcia sozinha no meio de outros 10 colegas. Então, eu não apostaria necessariamente nos que estão mais cotados por causa disso. O presidente Lula pode vir aí com outro nome que ele considere mais adequado, ou nome mais adequado, ou um nome de uma mulher mais adequada. E, Túlio, nesse momento, a indicação que o presidente Lula vai fazer, o que representa, não só para ele como presidente, porque os ministros são muito lembrados pelos presidentes que os indicam, né? Mas, de qualquer forma, num momento como esse, nessa reta final do ano.
Olha, Tiago, representa muito. Nós temos uma pauta do judiciário aí, no mínimo, turbulenta, né? Então, seria mais prudente que o novo ministro, ele fosse um ministro técnico, fosse um ministro que tivesse um estofo intelectual, a reputação ilibada, tivesse também um notório saber jurídico, né? Tivesse mestrado, doutorado, fosse um ministro realmente das ciências jurídicas, que trouxesse um pouco mais de luz e também um pouco mais de razoabilidade para o Supremo Tribunal Federal. Agora, essa questão levanta uma luz importante, Tiago, que é o critério de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Seria muito bom uma reforma do Supremo Tribunal Federal em que se pudesse ter uma nomeação paritária, que ela não partisse apenas do presidente da República, que ela pudesse partir ora do Congresso Nacional, ora do Ministério Público, ora da própria magistratura, ora do presidente da República, para que a gente pudesse oxigenar o Supremo Tribunal Federal e tivesse ali diversas ideologias, diversas cabeças, diversos perfis, e não aquele perfil mais alinhado ao presidente da República. Quando o presidente fica muito tempo no poder, ele acaba nomeando a grande maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom para a independência dos poderes, Tiago. Pois é, e esses temas voltam, não é, Deise? Claro, porque tem o ciclo, mas o Túlio citou não só a discussão sobre o notável saber jurídico, né, que aconteceu recentemente nas outras sucessões, mas também essa discussão, será que, claro, a Constituição diz que é prerrogativa do presidente da República, mas será que isso não pode ser alterado? Não deveria ser alterado? Deveria, né, Tiago, mas acho que dificilmente vai ser alterado. Eu estava ouvindo a reportagem, os meus colegas aqui, eu fiz uma lista, né, porque eu adoro essas listas. Aí, Dora, na minha lista dos mais cotados para essa vaga do Barroso, eu coloquei, obviamente, o Jorge Messias, né, que é o advogado-geral da União. Eu acho que o ponto fraco dele, ele é muito ligado ao executivo, mas o ponto fraco dele pode ser que na sabatina do Senado ele seja questionado por causa desse passado político. A gente tem o Rodrigo Pacheco, e aí o fato político nele pode ser o grande questionador também. Eu coloquei aqui na minha lista o Bruno Dantas, que é o ministro do TCU, né, que é uma figura com um perfil jurídico, como o Túlio falou, né, tem um perfil jurídico bem forte e alinhado para o governo. E aí os nomes, Dora, eu fiquei pensando muito no que você falou, a gente não tem, né, esses nomes muito fortes. Eu coloquei aqui na minha aposta, talvez a Maria Elizabeth Rocha, que é a presidente do STM. Uma mulher, uma figura externa ali, quem sabe, né? Acho que de todos esses nomes aí que a gente tem, talvez seja uma aposta, mas vamos ver o que acontece.